Você acha que se conhece? A maioria das pessoas geralmente costuma responder que sim. Porque realmente, quem poderia te conhecer melhor do que você mesma? Mas a verdade é que muitas mulheres passam décadas e décadas e décadas da vida delas, ou até a vida toda, sendo à margem daquilo que a família espera, a igreja espera, o relacionamento espera. E no final das contas, a gente percebe que tudo aquilo que nós somos é mais pela influência das pessoas, mais pela opinião dos outros, mais pela expectativa dos outros, do que pelo aquilo que nós realmente queremos ser. Pouco a pouco, diante dessas expectativas colocadas sobre nós vamos nos perdendo de nós mesmas, vamos nos afastando da nossa própria essência. Hoje eu quero te propor algo diferente. Isso aqui não é apenas um vídeo, isso aqui vai ser um exercício prático de autoconhecimento, para você entender, para você compreender, para você perceber o quanto você se conhece, o quanto você já se perdeu de você mesma e o quanto ainda dá tempo de você resgatar e começar a viver a vida que você sempre quis ser e a mulher que você sempre quis ser. Na verdade, nem a mulher que você sempre quis ser, é a mulher que você merece ser. É a mulher que é dentro de você, é a mulher que muitas vezes está gritando para começar a sair, para começar a realmente existir. E eu te peço que em cada pergunta que eu for te fazendo ao longo desse teste, que você não responda aquilo que vier na sua mente, aquilo que você quer mais confortável, aquela resposta na ponta da língua, que você responda do fundo do seu coração, que você responda com total sinceridade. Porque quanto mais você responde com total sinceridade, você consegue olhar para você mesmo e perceber os pontos que você precisa ali mudar para que a mulher que dentro de você comece a ressurgir. A primeira pergunta é: quem você é quando ninguém está olhando? Eu quero que você pense um pouquinho nessa pergunta, que você se responda realmente quem você é nos seus bastidores, quem você é no seu off, quem você é quando não tem filho te observando, marido te observando, chefe te observando, pai te observando, mãe te observando, os membros da igreja te observando. Quem você é quando você está sozinha? Quem é a mulher que realmente você é quando tá sozinha? Muitas mulheres passam a vida inteira interpretando vários personagens. A mulher forte, a mulher que não chora, a mulher que resolve tudo para todos, a mulher que se coloca em último lugar para resolver a prioridade do outro, a mulher que nunca reclama. E quando geralmente essa mulher ela fica sozinha, ela sente um vazio enorme dentro dela, porque ela não sabe realmente quem ela é, quando ela não está exercendo todas as funções que as pessoas esperam dela. Se você perdesse hoje os seus títulos, as suas funções, o seu relacionamento, a sua profissão, o que sobraria de você mediante a isso tudo que eu acabei de falar se você perdesse? A sua resposta, ela revela muito seu nível de conhecimento, porque quem se conhece sabe que a sua identidade, ela não depende dos papéis que você exerce. Quem você realmente é não depende se o seu relacionamento desmoronar, se a sua profissão não der certo, se você perder seu cargo, seus status. A sua identidade não depende disso. Se a sua resposta é que se você perdesse tudo isso, você já não existiria mais, significa que você não se conhece tanto, porque você está dependendo das funções que você exerce. A segunda pergunta é: o que mais te irrita nas pessoas? Pode parecer estranho, mas aquilo que nos irrita no outro revela muito mais sobre nós mesmas do que realmente sobre o outro. Talvez você se irrita com pessoas lentas, com pessoas egoístas, com pessoas ignorantes, com pessoas inseguras, com pessoas que se fazem de vítimas. Se você se irrita com alguma dessas coisas que eu te falei, se algo no outro te irrita de uma forma absurda, a pergunta que você precisa de fazer a si mesma é: existe alguma possibilidade que esse comportamento apareça em mim, mesmo que de forma diferente? Eu tinha muita resistência com pessoas que se faziam de vítimas. Vítimas não, pessoas mimizentas, sabe? Esse comportamento meu, ele reverberava de alguma forma em mim, de uma forma diferente, porque eu não me tolerava sofrer, eu não me tolerava ser frágil, vulnerável. Eu não tolerava quando o outro demonstrava uma vulnerabilidade, uma fragilidade. Essa intolerância, ela falava muito mais sobre quem eu sou do que sobre o outro. Quando eu comecei a me permitir ser uma pessoa mais frágil, ser uma pessoa mais vulnerável, deixar minha vulnerabilidade também existir, eu comecei a ter mais paciências com pessoas que se dizem mimizentas. O autoconhecimento, a virada de chave dele é quando a gente começa a parar de observar o que tá fora e começa a observar o que tá dentro. A gente começa a fazer a pergunta: poxa, por que eu tô irritada com isso? Por que esse tal comportamento me irrita tanto? Por que essa pessoa tá me tirando do sério? Por que essa situação me desorganiza tanto? E aí a gente começa a entender o porquê das coisas, a gente começa a se conhecer
ser um pouco melhor e moldar aquilo que precisa ser moldado, retirar o que precisa ser retirado, colocar o que precisa ser colocado. O autoconhecimento vem dessa visão de mundo, vem de você observar mais o interno do que o externo. A terceira pergunta é: você precisa se perguntar qual é o seu maior medo. Essa pergunta não pode ser aquela resposta superficial, tipo, ter medo de barata, não. É uma coisa profunda. Vá dentro de você e procure dentro de você realmente qual é o seu maior medo. Porque essa resposta pode revelar muita coisa sobre você. Você pode conseguir se entender muito bem através dessa resposta. Você tem medo de ficar sozinha, você tem medo de perder alguém, você tem medo de perder o status, você tem medo de partir desse mundo, você mesmo ficar doente. Qual é o seu maior medo? Muitas vezes nossos comportamentos, eles são guiados pelos nossos medos. Exemplo, se uma mulher ela tem medo de ficar sozinha, tem medo da solidão, ela vai acabar se permitindo ficar em relacionamentos abusivos, relacionamentos não saudáveis, relacionamentos que acabam com a vida dela porque ela tem medo de ficar sozinha, ou seja, ela é guiada pelo medo. E quando ela percebe que ela só está naquele relacionamento por conta do medo dela, ela consegue ter força para sair dele. Você conhecer a si mesmo, você responder seus medos, você conseguir fazer as perguntas certas para você, vai te libertar de muita coisa, vai te livrar de muita coisa. Outras pessoas podem ter medo do fracasso, por isso que elas abandonam os sonhos delas. É louco, né? Porque se você tem medo do fracasso, você não vai tentar. Porque tentar significa que você pode fracassar. Claro, com certeza. Então, se eu tenho tanto medo do fracasso, eu prefiro ficar ali do que realmente tentar, porque eu posso fracassar. E aí, quando você se pega essa guinada na vida e você se pergunta, poxa, por que eu tô aqui parada? Por que eu não consigo dar um passo? Você consegue entender que porque você tem medo do fracasso. E esse medo você precisa de colocar ele para longe de você e vencer ele para que você possa realizar os seus sonhos. Outras pessoas têm medo da rejeição. E como elas não querem ser rejeitadas, elas querem agradar a todos. É um mecanismo, né, que a gente tem de defesa. Eu não quero que você vá embora, então vou fazer tudo que você quer para que você não me rejeite, para que você sempre fique. E nessa de fazer tudo que as pessoas querem, a gente se perde. A gente deixa a nossa identidade, a gente para de olhar pra gente. E é um sabotador terrível isso. Quando a gente agrada mais o outro com medo de ser rejeitado e vai se perdendo da gente mesmo. Isso não deve acontecer, porque é degradativo demais para todas nós. A quarta pergunta é: qual foi a última vez que você fez algo para você? Algo que você queria sem pensar se o outro ia gostar, se o outro ia te aprovar, se o outro ia se agradar, sem pensar absolutamente em ninguém, apenas em você. Qual foi a última vez que você fez algo completamente, totalmente por você? Parece uma pergunta simples, mas muitas mulheres nem lembram mais. Qual foi a última vez que fizeram alguma coisa apenas por elas mesmas? Elas passaram tanto tempo da vida delas atendendo a expectativa do outro, fazendo pelo outro, buscando pelo outro, agradando o outro, que ela não consegue mais se conectar com aquilo que ela realmente quer. E o autoconhecimento, ele é uma conexão consigo. Você não consegue se conhecer, você não consegue chegar no ápice do seu total conhecimento se você não se conectar com o que você gosta, com o que você quer, se você não conectar com você mesma. Autoconhecimento, ele exige você escutar a sua própria voz. Mesmo depois de anos e anos e anos e anos e anos, ouvindo somente as vozes externas. Parece que é difícil, né, fazer esse exercício de você se ouvir. Não é um exercício difícil, você precisa de fazer as perguntas certas. As perguntas que eu estou te fazendo aqui nesse vídeo, nesse teste, são as perguntas certas para você. E a pergunta mais importante desse teste é: você sabe o que realmente você deseja para a sua vida? Ou você está vivendo um roteiro totalmente escrito pelo outro? Espero que você responda essa pergunta do fundo do seu coração, que você tome um tempo da sua vida aí para você se responder essa pergunta, se você realmente está vivendo a vida que você quer, a vida dos seus sonhos, ou se você está vivendo a vida que o outro planejou para você, porque essa resposta, ela pode ser a virada de chave na sua vida. E agora nós vamos para a quinta pergunta. Se a sua versão de há 10 anos atrás te olhasse hoje, ela sentiria orgulho da mulher que você se tornou? Pense com calma, tá? Não precisa responder de uma forma rápida, vai no seu tempo. Mas aquela menina cheia de sonhos, cheia de planos, cheia de ideais, expectativas, ela reconheceria você hoje?
ela veria alguém que lutou por si ou ela veria alguém que desistiu de si para caber na vida dos outros? Essa pergunta, ela costuma gerar um desconforto, porque ela nos obriga a olhar para nossa trajetória com honestidade. A gente só consegue mudar alguma coisa na nossa vida quando a gente consegue ter uma clareza, um olhar mesmo de honestidade para a nossa vida. Eu só consigo sair do ponto A, do ponto B, quando eu realmente reconheço que não tá legal estar no ponto A, que eu não atingi meus objetivos, planos aqui no ponto A, e eu preciso de mudar a rota para ir para o plano B. Se você não olhar com honestidade para a sua vida, você não consegue se conhecer e você não consegue mudar. Não se trata de culpa, não se trata de julgamento, é apenas um modo para você conseguir ter uma clareza e conseguir se movimentar. Se durante esse teste, durante as perguntas, você sentir algum desconforto, isso não significa que tem alguma coisa de errada com você. Só significa que tem algo dentro de você pedindo muita atenção. Autoconhecimento não é só você descobrir as suas qualidades, é você reconhecer suas dores, reconhecer seus medos, reconhecer suas falhas, suas feridas e as suas limitações. Porque quanto mais você se conhece, menos você depende da validação externa. E isso é muito importante porque você tira o poder da sua vida da mão do outro e começa a controlar mais as suas decisões, os seus passos, as suas vontades. E é assim que a gente precisa de viver. Cada pessoa está vivendo a sua realidade, a sua visão de mundo. Então você não pode colocar a sua vida na mão do outro, porque o outro às vezes não dá conta nem dele, quem dirá de você. Então é muito importante que você tenha esse autoconhecimento para que você pegue a rédea da sua vida novamente. Eu quero te deixar uma reflexão. O verdadeiro autoconhecimento, ele não chega quando nós conseguimos responder todas as perguntas. Ele chega quando a gente consegue fazer as perguntas certas. Então, mais importante do que você responder as perguntas é você conseguir se fazer perguntas. Então, quando você estiver ali com um relacionamento ruim, você se pergunta, por que eu ainda estou nesse relacionamento? Quando você estiver indo a algum lugar que você não quer e tá indo só pra satisfazer alguém, você se pergunta, por que eu realmente estou indo num lugar que eu não quero ir? Por que eu tô vestindo uma roupa que eu não quero vestir? Por que eu frequento esse lugar se eu não quero frequentar? As perguntas certas, elas vão te levar para o autoconhecimento. E hoje você tem um passo muito importante para o seu conhecimento. Porque se você está aqui nesse vídeo, é porque você tem sede de se conhecer, porque você quer se conhecer. E me conta nos comentários qual pergunta você mais gostou, qual pergunta mexeu mais com você. Eu vou adorar ler sua resposta. E lembre-se, o autoconhecimento, ele pode ser difícil, ele pode ser desconfortável, mas é nele que nasce a mulher que você sempre esteve destinada a ser. Até o nosso próximo vídeo.